Queridos amigos e irmãos que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Uma boa noite a todos e nesta noite o seu coração esteja aberto, humilde e disposto a receber a palavra de Deus. E nós vamos começar a estudá-la já neste momento, nós já vamos dar início ao sermão. Só quero fazer um último pedido a você que está aí assistindo, que você compartilhe neste momento esta live, que você compartilhe pelo YouTube ou pelo Facebook, envie e convide os seus amigos para que eles possam participar, espalha a palavra, anuncia. Este é um modo que nós temos hoje, é um modo fácil, é um modo simples, e Deus pode usar este modo de maneira poderosa. Então eu queria pedir a você que você faça isso neste momento, compartilhe com os seus amigos. Sem mais delongas, vamos iniciar a mensagem desta noite. Angústia. Esta noite nós falaremos sobre angústia. E nós vamos falar sobre este sentimento que é comum aos seres humanos. Primeiro nós vamos fazer uma breve reflexão sobre o que é angústia, qual é o seu lugar na vida individual e qual é o seu lugar na história humana. Mas por fim, nós vamos aprender à luz das Sagradas Escrituras como que nós passamos por momentos de angústia, como é que nós conseguimos lidar e permanecer de pé, mesmo quando grandes angústias tomam conta da nossa vida e do nosso ser. Se você fizer uma breve pesquisa, uma rápida pesquisa no próprio Google, aí mesmo no seu celular ou no seu computador, você vai encontrar a mesma coisa que eu encontrei. É bem simples. Angústia, segundo aí o que o Google nos traz na pesquisa que a gente faz, é estreiteza, é redução de espaço ou tempo, é como se fosse uma opressão, né? É também carência, é falta, é estado de ansiedade, é inquietude, é sofrimento, é tormento. Por exemplo, o próprio Google nos dá esse exemplo, a notícia recebida aumentou-lhe a angústia em que vivia. O Google ainda vai trazer para nós aí na pesquisa rápida que a gente faz a definição de angústia segundo três grandes filósofos. O primeiro dele, Heidegger. Segundo Heidegger, a angústia é uma situação afetiva, ou seja, sentimental, fundamental, despertada pela consciência da inevitabilidade da morte. Para Heidegger, o ser humano sempre vai se angustiar quando ele pensar que uma hora ele há de se deparar com a morte. Já o grande existencialista Jean-Paul Sartre vai dizer que a angústia é consciência da responsabilidade decorrente da infinita liberdade humana. Para Sartre, a angústia é causada por causa do livre-arbítrio. O ser humano não sabe lidar com o livre-arbítrio, ele não sabe lidar com as escolhas que ele tem que tomar, e por isso ele sabe que vai acabar escolhendo errado e colhendo frutos dessas escolhas erradas. Talvez nessa noite eu esteja falando com alguém que está passando por isso, que vive um momento de angústia neste momento exatamente em consequência das más escolhas que fez no passado. E agora essas más escolhas perseguem e trazem dor e sofrimento. A palavra de Deus nessa noite, eu tenho certeza, ela vai falar com você. Ainda nessa rápida pesquisa, o último filósofo que é citado é Kierkegaard, que além de ser filósofo é também teólogo, tem uma visão mais parecida com a nossa. Segundo Kierkegaard, a angústia é sentimento de ameaça impreciso e indeterminado, inerente à condição humana. Quer dizer que não tem como o ser humano viver sem angústia. Ele vai se angustiar em algum momento da vida, pelo fato de que o homem, no sentido de ser humano, ao projetar incessantemente o futuro, se defronta com a possibilidade de fracasso. Quer dizer que a gente fica planejando e se imaginando no futuro, como que vai ser amanhã, como que vai ser daqui uma semana, como que vai ser daqui um mês, como que vai ser o ano que vem, daqui 10 anos, e nisso a gente imagina que em algum momento a gente vai ser derrotado, que algum dos nossos planos e projetos serão frustrados e não darão certo, e isso causa angústia dentro de nós. Segundo Kierkegaard, a angústia também é esse projetar incessante do futuro que se defronta com a possibilidade de fracasso e também de sofrimento e, no limite, a morte. Não tem ser humano que não se angustia diante da morte, ou da morte dos seus pares, dos seus queridos, dos seus amados, ou na sua própria morte. Qualquer um se angustia com isso.
Queridos, angústia é um sentimento que todo ser humano tem. Isso é claro para nós. Em algum momento da vida nós vamos nos angustiar. Eu tenho certeza que você já passou por momentos extremamente angustiosos e talvez ainda irá passar por outros. E a Bíblia mostra isso para nós. A Bíblia mostra para nós que isso era realidade dos grandes homens de Deus da Bíblia. Existem vários relatos bíblicos de personagens que passaram por grandes momentos de angústia. Com certeza eu não vou conseguir me lembrar de todos aqui. Eu vou só lembrar você rapidamente de alguns deles. Por exemplo, Jacó, né? É famosa a angústia de Jacó. A gente até vai falar um pouco dela um pouco mais à frente desse sermão, quando nós falarmos da angústia de Jacó no sentido profético. Mas eu quero falar agora da pessoa, da história literal da angústia de Jacó. Jacó havia enganado seu pai. E depois de enganar seu pai, por conta deste engano, ele também traiu seu irmão. E Jacó não conseguia conviver com essa culpa, isso perturbava ele. Além de saber que havia cometido um erro absurdo, Jacó ainda tinha medo das consequências desse erro. E ao se aproximar de seu irmão Esaú, Jacó teme que a consequência desse erro seja que Esaú se levante para tirar-lhe a vida. É óbvio que o medo de Jacó é de perder a vida, mas é também de ver a sua família destruída. Um irmão se levantando para matar outro, repetindo Caim e Abel lá no início da história da humanidade. Qual a solução de Jacó? Jacó luta durante toda uma noite com um homem que ele pensa ser soldado do seu irmão e que veio para matá-lo. E já no final desta noite, ao ser tocado na coxa, e ser paralisado e se tornar um coxo e cair no chão, Jacó finalmente percebe que aquele toque foi um toque de poder, ou seja, aquela pessoa com quem ele lutou não era um homem comum, mas um ser divino. Jacó percebeu que lutara com o próprio Deus, e ao perceber que havia lutado com o próprio Deus, o que ele faz? Ele se agarra a Deus. E ao se agarrar a Deus, ele diz: olha, eu não vou deixar com que o Senhor vá. Não permito que o Senhor vá, eu não vou largar o Senhor, enquanto o Senhor não me abençoar. Qual era a bênção que Jacó queria, querido? Qual é a bênção que você quer? A bênção que Jacó queria era se livrar dessa angústia, era ser abençoado por Deus para poder passar por essa angústia, e o único modo de passar por essa angústia é, em primeiro lugar, ter certeza do perdão dos seus pecados. Essa era uma das coisas que Jacó queria. Jacó queria certeza de que os seus pecados do passado haviam sido perdoados, para que finalmente ele fosse liberto daquela culpa. Em segundo lugar, Jacó queria certeza de vitória no futuro. Queria certeza de que o seu futuro seria um futuro vitorioso e não um futuro fracassado. E a solução de Jacó é dada por Deus, e ele, pelo fato de ele ter se agarrado, Deus responde, e Jacó é um homem que nos ensina a passar pela angústia. Jeremias é um grande homem de Deus, também passa por angústia. A angústia de Jeremias é bem diferente da de Jacó. Jeremias está angustiado por conta do seu povo, que é o povo de Deus. Além de Jeremias ter sido levantado por Deus para profetizar para aquele povo e contra aquele povo que estava totalmente perdido, isso já era motivo de angústia, Jeremias ainda é aprisionado por este povo. E a sua angústia pessoal não é suficiente porque ele sabe que aquele povo vai parar no cativeiro babilônico. Serão 70 anos do maior trauma da história de Israel, pelo menos até o Holocausto. Então, queridos, Jeremias faz o quê? Ele diz lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, ele diz assim: eu preciso trazer à minha memória aquilo que me pode dar esperança. O modo de Jeremias passar pela angústia é trazer à memória aquilo que pode dar esperança. E para Jeremias, aquilo que poderia dar esperança a ele era a certeza, em primeiro lugar, que Deus era fiel. Em segundo lugar, Deus é misericordioso. A fidelidade e a misericórdia de Deus é que ajudam Jeremias. A certeza nisso é que ajudam Jeremias a passar por tão grande angústia. A Bíblia vai falar de diversos outros personagens que passam por angústia. Manassés é um deles. Manassés, quando é aprisionado pelos príncipes do rei da Assíria, quando perde o seu reinado e o seu governo, ele se angustia pelas consequências do seu pecado, e a Bíblia nos dá a entender também pelos seus pecados. Ele se lembra do Deus de seus pais e ele lhe faz uma súplica. Quer dizer que em angústia, Manassés ora, Manassés
clama diante de Deus e pede a Deus que tenha misericórdia dele. E a palavra de Deus diz o que a respeito de Manassés? A palavra de Deus diz que Deus ouviu a sua súplica e se tornou favorável para com ele e ajudou Manassés a passar por sua angústia. Jesus Cristo passa por uma angústia tremenda no Getsêmani, quando ele sente separação de Deus. Toda a culpa do pecado de todos os seres humanos da terra é colocado sobre ele, e aqui o Pai Jesus Cristo se sentir separado do Pai, e ao se sentir separado do Pai, ele sente uma angústia que nunca nenhum ser humano sentiu. O que Jesus faz em resposta dessa angústia? Jesus passa a noite toda em oração. Ele busca a presença de Deus, ele se submete, ele se sujeita à vontade de Deus, e ele crê que a vontade de Deus é o melhor para ele. Dessa forma, Jesus consegue passar por sua grande angústia. A Bíblia fala que Paulo também foi um homem de Deus que passou por grandes angústias. Paulo foi aprisionado 2 vezes. Paulo passou por 3 naufrágios. Paulo foi apedrejado mais de uma vez também. Paulo foi abandonado, foi desprezado pela liderança da igreja de seu tempo. E tudo isso causou em Paulo grande angústia. Como que Paulo passou por isso? Como que no meio da angústia Paulo dizia: combati o bom combate, eu completei a carreira? Paulo tinha certeza que a coroa da justiça estava reservada para ele. Essa certeza de redenção, essa certeza de vitória no futuro é que permitiu com que Paulo passasse por tudo, suportasse todas as coisas naquele que o fortalecia. Aquele que fortalecia Paulo é aquele que quer fortalecer você também na angústia a qual você está vivendo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, ao falar sobre a ressurreição dos mortos, Paulo defende com bastante vontade que Jesus Cristo ressuscitou. E a ressurreição de Jesus Cristo é a certeza da vitória contra os nossos pecados. É a certeza de que nós viveremos eternamente. E ele conclui lá no verso 51, dizendo assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas desta vida, somos os mais infelizes de todos os seres humanos. O que Paulo está nos ensinando? Paulo está nos ensinando que para a gente suportar as dificuldades dessa vida, as angústias dessa vida, nós precisamos ter certeza da vida que há de vir. Paulo cria na vida que há de vir, e crendo na vitória que vai ser dada por Deus no grande dia da volta de Jesus Cristo, ele conseguiu suportar as suas angústias. A Bíblia vai falar ainda sobre Jó. E eu vou falar de Jó daqui a pouco, um pouco mais à frente na mensagem. Antes disso, eu gostaria de falar de uma angústia que a Bíblia fala, que tem tudo a ver com o momento em que nós estamos vivendo e que tem tudo a ver com as mensagens que têm sido pregadas aqui nesta igreja, domingo após domingo. Domingo após domingo nós temos falado sobre os eventos finais, sobre o tempo do fim, sobre os momentos que antecedem a volta de Jesus, e nós temos falado disso incessantemente porque nós cremos nisso. Você crê que nós vivemos no final dos tempos? Então você precisa aprender sobre algo que a palavra de Deus nos diz lá em Daniel capítulo 12, versos 1 a 4. Abra sua Bíblia, Daniel capítulo 12, versículos 1 até o versículo 4. Daniel vai falar para nós de uma angústia que é maior do que qualquer angústia humana. Maior do que qualquer angústia que já foi vivida na história da humanidade. Daniel capítulo 12, versos 1 a 4. Antes de nós iniciarmos a leitura, já que nós abrimos a Bíblia, vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos aí, vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós. Pai, nós somos pecadores. O pecado habita em nós. E junto com ele, todas as suas filosofias, ideologias, os nossos achismos, e tudo isso, Pai, pode nos atrapalhar de compreender a Tua palavra no momento em que nós a abrimos e vamos estudá-la. Por isso nós pedimos ao Senhor, nos ajude a diminuir para que o Senhor cresça em nós. Que o Teu Espírito nos dê iluminação. Que Ele fale ao nosso coração de maneira poderosa mais uma vez. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do Teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno.
Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. As últimas palavras que são ditas aí a Daniel, e Daniel escreve as palavras para nós, aí no verso 4, as últimas palavras que nós lemos, dizem respeito ao descanso que Daniel iria viver. Isso aqui é importante da gente mencionar, mesmo que a gente não vá parar para fazer um estudo sobre isso. Tem muito cristão, muito bom servo de Deus, que vive a palavra de Deus, que se esforça em aprender sobre a palavra, que crê numa coisa que a palavra não ensina. Tem muita gente que crê que quando alguém morre nesta terra, vai direto para o céu ou para o inferno, dependente da sua decisão, da sua escolha por Jesus Cristo. Esse texto aí deixa claro para nós que isso não vai acontecer. Por quê? Porque Daniel vai encerrar as palavras até o tempo do fim. No tempo do fim, o seu livro será esquadrinhado. O saber, a ciência deste livro se multiplicará. E o verso 13 vai dizer assim: Tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até o fim. Por quê? Pois descansarás, e só ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. É importante a gente mencionar isso. A Bíblia fala que Daniel iria descansar. Daniel iria esperar o grande dia do retorno de Jesus, quando os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Naquele dia, Daniel ressuscitará para receber a sua herança. Antes disso, não. Antes disso, Daniel vive a morte. Quer dizer, ele experimenta a morte. E a morte é o quê? Um sono inconsciente, conforme a palavra de Deus. Mas como eu acabei de dizer, esse não é o tema do nosso sermão, era só bom a gente pontuar. Mas o anjo disse a Daniel que Daniel encerrasse as palavras do livro, porque só no final é que as pessoas iriam estudar este livro e as pessoas iriam adquirir conhecimento sobre esse livro. E há aí uma profecia sobre a ciência do livro, tá bom? Tem muita gente que confunde, fala que a ciência do mundo iria se multiplicar, e não é disso que a palavra está falando. A palavra está falando sobre a ciência do livro do profeta Daniel. Mas antes disso, o anjo disse assim para Daniel: nesse tempo, Daniel, ou seja, qual tempo? O tempo do verso 4. Qual é o tempo do verso 4? O tempo do fim. No tempo do fim, Daniel, se levantará Miguel, o grande príncipe, o sumo sacerdote do povo de Deus, o defensor dos filhos do teu povo, aquele que vence Satanás em Apocalipse capítulo 12. Ele se levantará para quê? Para defender os filhos do teu povo. Mas nesse tempo em que ele for se levantar, vai haver angústia, a qual nunca houve. Você já experimentou sofrimento na tua vida? O livro de Daniel é claro em dizer para nós que o sofrimento que o mundo, daqui a pouco você vai entender, inclusive o povo de Deus experimentará, é um sofrimento que nunca foi experimentado. É angústia a qual nunca houve, angústia final. Ao falar disso no livro O Grande Conflito, e eu estou aqui com o livro O Grande Conflito, se eu não me engano, ele será sorteado no final dessa live. Tem um livro aqui, né? O Grande Conflito vai ser sorteado no final desta live. Ao falar sobre a angústia final aqui no livro O Grande Conflito, Ellen White nos ensina algumas coisas bastante importantes. Eu vou ler só a introdução do capítulo O Tempo de Angústia e eu vou fazer alguns comentários sobre isso para a gente entender o que é esse tempo de angústia qual nunca houve, o que ele tem a ver conosco, como que a gente vai conseguir passar por esse grande tempo de angústia. Nesse tempo se levantará Miguel, Ellen White fala, e ela repete aí o verso 1. O grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então é tempo de duas coisas, o tempo de angústia qual nunca houve. É tempo de grande sofrimento, mas também é tempo de salvação. É exatamente o mesmo tempo em que o povo de Deus será salvo. Então quer dizer que no meio da dor há esperança para o povo de Deus. Quando for concluída, Ellen White diz, a proclamação da mensagem do terceiro anjo, o povo de Deus terá terminado a sua tarefa, terá recebido a chuva serôdia e estará preparado para a provação à frente. O mundo terá enfrentado o seu último teste e todos os que forem leais aos mandamentos divinos terão recebido o selo do Deus vivo.
Então Jesus encerra a sua intercessão no santuário celestial e com grande voz anuncia: feito está. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Queridos, Ellen White começa aqui falando do tempo de angústia, qual nunca houve, a dizer que este tempo está vinculado ao tempo do fechamento da porta da graça. Então eu quero pedir para você prestar atenção em mim aqui agora. Se você parou para fazer alguma outra coisa, se você foi olhar o teu filho, se você foi lavar uma louça, eu quero pedir para você parar um minutinho. Esse momento é importante. Nós vamos fazer aqui um roteiro do que acontece nesse tempo final, né? Como que vão ser os fatos, como vai ser a sucessão desses fatos. Então a primeira coisa que Ellen White disse aí para nós: vai haver o derramamento da chuva serôdia. Quando o povo de Deus, e não antes disso, e não sem isso, quando o povo de Deus em maioria se levantar para pregar o Evangelho, quando o povo de Deus parar de deixar a pregação do Evangelho para quando tiver um tempinho, quando o povo decidir se dedicar à pregação do Evangelho, o Espírito Santo será derramado. Haverá o derramamento da chuva serôdia, um grande reavivamento da fé cristã, um novo e mais poderoso Pentecostes. O povo de Deus se espalhará pelo mundo pregando o Evangelho. A mensagem da salvação alcançará todas as tribos e todas as nações. Amém? Depois disso, Cristo sai do santuário celestial. Acaba a intercessão. Acaba a obra de intercessão. E, junto com o término da obra de intercessão de Cristo, há também o fechamento da porta da graça. Você já ouviu falar dessa expressão, talvez não entendia. O que é o fechamento da porta da graça? É o que disse Ellen White ao se referir a Apocalipse. O justo continue a praticar injustiça. Quer dizer, o injusto continue a praticar injustiça e o justo continue a santificar-se. Ou seja, quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Por causa disso, nós entendemos que, ao mesmo tempo, haverá a retirada do Espírito Santo da terra. Não no sentido de que o Espírito Santo não estará mais aqui presente para confortar os filhos de Deus, né? Para ajudar os filhos de Deus, não. Mas no sentido de que a obra de conversão se cessou, se encerrou. Você sabe que o homem só pode entregar a sua vida a Jesus por obra do Espírito Santo? Você sabe que você que está aí assistindo este culto neste momento e está com desejo de voltar à presença de Deus, você que está querendo marcar o dia do teu batismo, você que está se sentindo chamado por Deus, você sabe que isso é obra do Espírito Santo de Deus? Isso não é decisão tua, isso não é obra de homem nenhum que tem falado contigo, isso é obra do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode te convencer do pecado, do arrependimento e da conversão. Segundo Ellen White, nesse momento, a obra do Espírito é encerrada. E a outra obra do Espírito, que ela fala aí no capítulo Tempo de Angústia do livro O Grande Conflito, que é a obra da limitação da maldade humana. Segundo Ellen White, quem hoje limita a maldade humana é o Espírito Santo de Deus. Quer dizer que você vê muita maldade ao seu redor, mas a maldade ainda não tomou totalmente o mundo. Ainda há algo de bom no ser humano, porque esse algo de bom não vem do ser humano. É obra do Espírito, limitando a maldade humana. Neste momento, encerramento, fechamento da porta da graça, encerramento da obra do Espírito, o ser humano não vai ser mais limitado em sua maldade, ou seja, o caos vai tomar esse mundo. Esse mundo será tomado por Satanás. Ele terá completo domínio de toda a sociedade, de toda a população não salva. Nesse exato momento, os anjos de Deus deixam de conter os ventos de guerras, violência, desastre, desolação. E é aí que Ellen White para um minuto para voltar lá atrás e falar da perseguição final. Ellen White não faz diferente do que os profetas apocalípticos. Tanto Daniel quanto João, ao escrever no Apocalipse, muitas vezes dão um resumo de como vão se suceder os fatos e depois voltam lá atrás para explicar alguma coisa, para enfatizar alguma coisa. Ellen White agora vai falar sobre a perseguição final, quando os crentes serão considerados a causa do caos. E por fim ela vai falar ainda sobre a grande lei dominical, o decreto dominical, quando este mundo estabelecerá que o domingo é um dia sagrado, é um dia santo, e serão perseguidos aqueles que não guardam o domingo e decidirem se manter fiéis à palavra de Deus ao sábado do sétimo dia.
Por isso eu digo que Ellen White voltou lá atrás. Essa perseguição final não acontece após o derramamento, quer dizer, após o encerramento da obra de conversão do Espírito. E eu falo isso, queridos, baseado em uma coisa. A mesma Ellen White é quem diz em Eventos Finais que no momento da perseguição final, o povo de Deus vai ter que fugir, mas alguns não vão conseguir, alguns terão que ficar. Esses que terão que ficar testemunharão diante dos tribunais, e o seu testemunho irá converter milhares de pessoas. É a última obra de conversão, é a obra que acontece no momento da perseguição. Então a minha proposta aqui é que essa perseguição final acontece quando? Lá próximo do derramamento da chuva serôdia. Mais ou menos assim. A chuva serôdia é derramada, os servos de Deus estão cheios do Espírito e saem para pregar com poder e autoridade. Há conversão como no tempo do Pentecostes, ou ainda mais. Milhares de pessoas se convertem diariamente. Ao mesmo tempo, borrifadas da taça da ira de Deus são derramadas. É o que Ellen White fala lá no Eventos Finais. Eu estou juntando o que ela falou no Grande Conflito, né? Não estou analisando de maneira isolada, com o que ela falou no Eventos Finais, também não estou analisando de maneira isolada. Então, Deus, segundo Ellen White, ele de tempos em tempos borrifa gotas da taça da sua ira sobre este mundo. E o objetivo de Deus não é fazer juízo ou derramar a sua ira, não. O desejo de Deus é que o povo de Deus que habita nessa terra, você que é chamado e escolhido de Deus, perceba que este mundo não é bom. Que esse mundo será destruído. Você se lembre das profecias que tem que ver com o tempo do fim e você volte atrás nos seus atos, se arrependa dos seus pecados e entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Então, neste momento em que a chuva serôdia é derramada e o povo de Deus sai para pregar com poder e autoridade, há milhares de conversões diárias ao mesmo tempo. As borrifadas da taça da ira de Deus se intensificam. Os desastres, as epidemias, olha aí, exatamente o que nós estamos vivendo hoje, se intensificam, aumentam, e por causa disso, o povo de Deus é perseguido. O mundo, e Satanás não é muito criativo quando ele convence os seus servos, os seus ministros, o mundo se convence por Satanás de que a culpa do caos, a culpa da tempestade, a culpa dos problemas é daquele povo que continua a guardar o dia que, segundo eles, não é sagrado. A culpa é daquele povo rebelde. A culpa é daqueles fundamentalistas que querem seguir a Bíblia, quando o mundo todo já decidiu que o domingo é que é o dia sagrado. E é neste momento que sai uma lei dominical. Em primeiro lugar nos Estados Unidos da América, e depois ela toma outras regiões do mundo. E essa lei dominical obriga todos a guardarem o domingo e chega ao ponto de proibir aqueles que querem guardar o sábado. E um pouco mais à frente sai uma condenação para os sabatistas. E agora os sabatistas têm que fugir. E agora os sabatistas são perseguidos. E agora eles são levados aos tribunais. E o Espírito Santo de Deus dá a eles poder para testemunharem diante de autoridades e de juízes. E eles testemunham de uma maneira tão bela que milhares de pessoas se convertem. A morte deles, o sangue deles é semente do Evangelho, a última pregação, a última obra de salvação. Agora sim, a gente volta lá atrás. Cristo sai do santuário celestial. Agora sim, acaba a intercessão. Fecha-se a porta da graça. Jesus Cristo se levanta do seu trono para fazer justiça. O Espírito Santo é retirado da terra. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Satanás domina finalmente todo este planeta. As obras de destruição se espalham. Esse mundo se torna ainda pior do que antes. E é exatamente neste momento que os anjos de Deus deixam de conter os ventos de guerras, violência, desastres e desolação. E aí, queridos, a terra está sob angústia qual nunca houve. Nunca houve tantos desastres como haverá naquele tempo. Nunca houve tanta violência como haverá naquele tempo. Nunca houve tanta dor, tanto sofrimento, tantas mortes e tantas lágrimas como haverá naquele momento. Será o maior momento de angústia da história da humanidade. E os não salvos passarão por tudo isso.
e não serão libertos disso. As pragas de Deus serão derramadas e atingirão os não salvos. Mas aí você pergunta, pastor, mas eu não quero estar nisso. Eu quero estar salvo, eu quero ser livre de tudo isso. Então eu preciso dizer a você, você precisa parar de adiar a tua decisão. Você precisa entregar a tua vida a Jesus definitivamente. Você que está aí, que gosta de assistir sermão, que quando a igreja está aberta, gosta de ir na igreja, mas não consegue largar o maldito cigarro. Jesus está dizendo a você, abandona esse vício. Você que serve ao Senhor Jesus, você que gosta das coisas de Deus, mas não se batiza porque você tem uma luta com a pornografia, que você tem uma luta com a fornicação. Jesus está dizendo a você, se arrependa dos seus pecados. Abandone os seus pecados e entregue a tua vida a Jesus, porque naquele grande momento em que as pragas forem derramadas, Jesus não quer que elas sejam derramadas sobre você. O povo de Deus não vai receber as pragas, mas ainda assim, também passará por uma grande angústia. Essa angústia Ellen White chama aqui também no livro Grande Conflito de angústia de Jacó. Por quê? Porque é parecido com aquilo que Jacó passou. Você lembra o que Jacó passou? A gente falou aqui agora há pouco. Jacó estava passando um grande momento de sofrimento e de dor por causa de dois motivos. Primeiro motivo, medo do passado. A culpa dos seus erros do passado perturbavam o seu coração. Segundo Ellen White, Satanás se levantará nesse tempo para acusar os servos de Deus. Os salvos serão acusados pelos servos de Deus. Quer dizer, os salvos serão acusados pelos servos de Satanás, pelos ministros de Satanás. Satanás reivindicará a vida dos salvos. Ele dirá, mas aquela pessoa não pode ser salva. Por que quando eu vou lá perturbar ela, tem anjos acampados ao redor dela? Não, essa pessoa não merece. E ele vai questionar Deus, e ele vai dizer assim para Deus, por que eu e os meus anjos seremos destruídos e essa pessoa vai ficar salva? Ela fez isso no passado, ela fez aquilo outro. Sabe, depois que ela entregou a vida ao Senhor, ela ainda cometeu esse pecado, aquele outro. E essa acusação de Satanás perturbará os salvos uma última vez. Angústia de Jacó, em primeiro lugar, culpa pelos pecados do passado. Em segundo lugar, Jacó tinha medo do futuro. Tinha medo de que ele tivesse desonrado a sua família e o seu Deus. O povo de Deus, neste momento, terá dúvidas. Segundo Ellen White, o povo de Deus, nesse momento, terá medo de que os seus pecados cometidos após terem entregue a vida ao Senhor Jesus tenham desonrado a obra de Deus, o ministério de Deus e a salvação que Deus deu. Você entende? O medo que Ellen White fala que o povo de Deus vai ter não é de morrer, não é de perder a salvação. O medo é de que os seus atos tenham manchado a obra de Deus nesta terra. Como passar por essa grande angústia? Essa é a grande pergunta que nós fazemos. Se nós somos pecadores e cometemos pecados todos os dias e de tempos em tempos os pecados do passado perturbam a nossa mente, como é que nós vamos passar por este tempo e por este momento? Eu quero trazer uma última reflexão com você no livro de Jó. Jó vai nos ensinar a passar pela angústia, porque Jó provavelmente foi o homem que passou pela maior angústia até hoje na história da humanidade. Provavelmente Jó é aquele homem que sabe nos ensinar o que é sofrer e como suportar o sofrimento. Livro de Jó, capítulo 42. Abra sua Bíblia, desculpa. Jó, capítulo 19. Livro de Jó, capítulo 19. O verso que nós vamos ler é o verso 25. Jó 19, verso 25. As palavras de Jó que nós vamos ler aqui são palavras de Deus para você nessa noite. Aceite, receba. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E eu vou repetir. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Queridos, quem foi Jó? Jó foi acusado e atacado por Satanás, de modo que Jó perdeu todos os seus bens. Amados, nessa noite eu estou falando com alguém que perdeu seus bens recentemente.
O Senhor Deus está falando com alguém que está vendo a sua empresa, os seus negócios ruírem, que irem por água abaixo. O Senhor Deus está falando com alguém que está vendo que não vai haver dinheiro para pagar as contas no final deste mês, ou talvez ainda nessa semana. Deus está falando com alguém nessa noite que está passando por algo parecido com o que Jó passou. Alguém que está vendo que vai perder o seu emprego, alguém que está desempregado, que não sabe como vai ser o seu futuro. Presta atenção, Deus tem uma palavra para você. Jó perdeu todos os seus amados, toda a sua família, todos os seus queridos. Eu creio, queridos, Deus está falando com alguém que perdeu uma pessoa amada. Deus está falando com alguém que recentemente perdeu alguém que ama, ou por motivo de separação, ou por motivo de relacionamento quebrado, ou por motivo de morte. Deus tem uma consolação para você nessa noite. Jó perdeu a sua saúde. Será que existe alguém essa noite que está nos acompanhando aí de um hospital? Será que tem alguém que está nos acompanhando de uma cama? Será que tem alguém que está nos acompanhando de um leito porque está doente, porque recebeu um diagnóstico de uma doença grave? Deus tem uma mensagem para você. Jó perdeu tudo, seus bens, os seus amados, a sua saúde. Jó só não perdeu uma coisa. Jó não perdeu a sua fé. E é por isso que aí em Jó 19, 25 ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. A certeza de Jó é certeza que ajuda qualquer servo de Deus a passar por qualquer angústia, inclusive ajudará o povo de Deus a passar pela angústia final que haverá sobre esta terra. Por quê? Porque Jó diz assim: eu sei, primeira coisa que a gente vai falar sobre este verso, eu sei. Esse saber de Jó não é um conhecimento teórico, não é um saber de ouvir falar. Jó está dizendo assim: eu sei. Por quê? Porque eu experimento, porque eu conheço o Deus que eu sirvo, porque eu tenho vida com Ele, porque eu peço e eu vejo Ele respondendo às minhas orações, porque eu tenho sensibilidade para notar os milagres que acontecem ao meu redor. Eu sei, de modo que eu tenho certeza, eu estou certo, é verdade o que eu estou dizendo. Em segundo lugar, Jó diz assim: o meu Redentor vive. Jó tinha certeza do perdão dos seus pecados. É isso que você que hoje está sofrendo demais, está extremamente angustiado pela culpa dos pecados do passado, precisa entender. O seu Redentor é vivo. Jesus pagou todos os seus pecados na cruz do Calvário. O sangue de Jesus cobre a multidão de pecados que você possa ter cometido. Quanto a isso, o apóstolo Paulo é quem disse para nós, lá na sua carta aos Romanos: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E em outro lugar ele diz: a minha graça te basta. A graça de Jesus Cristo é suficiente. Em nome de Jesus, nessa noite, nesse momento que você está assistindo esse culto, pare de se sentir culpado. Tenha a certeza de Jó, o seu Redentor vive. O seu Redentor não é um Redentor de mentira, não é frajuto, não é imaginação, não é invenção de homens. Ele morreu na cruz do Calvário há 2000 anos. O sangue dele foi derramado. E para ter certeza que o sangue dele pagou os nossos pecados, ele ressuscitou. Amém? Terceira coisa que Jó fala, ele disse: eu sei, eu tenho certeza. A segunda, o meu Redentor vive. A terceira, se levantará. Lembrou que a gente estudou em Daniel agora há pouco? É a mesma expressão que Daniel usa. Nesse tempo, se levantará Miguel. Daniel está dizendo que Jó estava certo quando Jó dizia que ele tinha certeza que o seu Redentor se levantará no fim. E ele se levantará para quê? Ele se levantará para defender os filhos do teu povo. Ele se levantará para trazer justiça sobre a terra. Ele se levantará para vir buscar os salvos, os eleitos. Ele se levantará para ressuscitar os mortos. Ele se levantará para estabelecer um novo céu, uma nova terra nos quais habita a justiça. Ele se levantará para fazer de nós
novas criaturas. Jó tinha certeza que o seu passado foi apagado porque ele tinha um Redentor. E ele tinha certeza que o seu futuro seria vitorioso porque o seu Redentor um dia se levantará. Essa é a certeza, queridos, que pode levar a qualquer servo de Deus a suportar qualquer angústia, a passar por qualquer problema. Está tudo desabando ao teu redor. Tem gente da sua família que está doente, ou a doença é com você mesmo. Tenha certeza, Jesus pagou os seus pecados. Tenha certeza, essa vida aqui não é a única vida. Há esperança. A nossa esperança em Cristo deve estar na vida que há de vir, na volta de Jesus Cristo. Aquilo que nós vivemos aqui nessa terra é só uma vírgula, é só um momento. Logo, logo viveremos eternamente com o nosso Salvador. Era dia 13 de abril de 2019. E o nosso irmão em Cristo, chamado Gercialdo Melquíades de Oliveira, recebeu uma ligação inesperada. Algo muito sério havia acontecido no colégio em que estudava o seu filho Samuel, de 16 anos de idade. Ao chegar na escola, a terrível notícia. O Samuel, não qualquer Samuel, o seu Samuelzinho, aquele que ele ouviu dizer a primeira palavra, aquele que ele carregou no colo, aquele que ele ensinou a palavra de Deus e celebrou no dia do seu batismo, aquele ao qual o seu pai o acompanhou no dia em que recebeu o lenço do clube de desbravadores, aquele que amava pregar o evangelho, ajudar os seus colegas, o seu Samuelzinho, com apenas 16 anos, havia sido assassinado brutalmente. O chão do nosso irmão Gercialdo havia desabado. Essa noite Deus está falando com alguém que teve o seu chão desabado nos últimos dias. Parecia que o sonho do nosso irmão Gercialdo havia acabado. Essa noite Deus está falando com alguém que está vendo os seus sonhos serem destruídos, pisoteados, acabados. Gercialdo havia criado o seu filho sobre os ensinos da palavra. Ele havia ensinado o seu filho a crer de maneira verdadeira, experimental, não conhecimento teórico, não de ouvir falar. Ele havia ensinado o seu filho a acreditar que havia um Deus no céu. Ele era o seu Redentor. Ele estava vivo e se levantaria. Mas nesse momento de tanta dor e angústia, a maior angústia que Gercialdo já havia vivido na vida, talvez ele não encontrasse as respostas. O desespero, a dor, haviam chegado e tomado conta do seu coração. Nosso irmão Gercialdo, queridos, ele se agarrou a Deus em oração. Ele clamou a Deus que tivesse misericórdia dele, que enviasse sobre ele o seu Espírito para consolá-lo. Fez tudo para permanecer firme e suportar aquela angústia que provavelmente muitos de nós não suportaríamos. No velório, cercado de dor e desespero, 15.000 pessoas totalmente desconsoladas, em meio à maior angústia de sua vida, de todos os pais que haviam perdido seus filhos, Gercialdo era o único que dava entrevistas a todas as televisões e a todos os jornalistas que se aproximavam. Em algum momento alguém pode ter pensado que ele estava muito frio, que talvez a ficha não tivesse caído, que talvez ele não tivesse entendido o que estava passando. Mas ao ouvir suas palavras, a gente muda totalmente de opinião. Ao ser questionado por um jornalista sobre qual era o seu sentimento neste momento, ele dizia: eu não consigo explicar a dor que eu sinto em perder o meu filho, mas eu louvo a Deus pelos 16 anos em que Ele me deu a bênção de conviver com Samuel. E eu só não caio em dor e desespero porque eu sei que existe um Deus no céu. Porque eu sei que o Senhor Jesus Cristo voltará e Ele ressuscitará o meu filho.
A fé do nosso irmão Gercialdo é o que habilitou a passar pela maior angústia de sua vida, a perda de um filho. Fé baseada na palavra. Fé baseada em conhecimento verdadeiro e experimental de quem é Deus. Fé baseada nas promessas. Como Jó, o irmão Gercialdo Melquíades poderia ter dito: eu sei que o meu Redentor vive, eu estou certo de que por fim ele se levantará e eu reencontrarei o meu filho. Amados, hoje, nessa noite, Deus está chamando você que está sofrendo, que está passando por angústia, a se agarrar nele. Se agarre nele até ter certeza do perdão dos teus pecados. Se as minhas palavras não são suficientes, se agarre nele até ter certeza da vitória final, até ter certeza de que Jesus Cristo está voltando. É a certeza de que o nosso Redentor vive e que muito em breve se levantará para fazer justiça, que nos habilita a passarmos pelo sofrimento e permanecermos em pé. E é isso que Deus quer. Deus está vendo você que está desabando no meio do sofrimento. Deus está vendo você que já não se levanta da cama há dias por conta da dor e da angústia que está vivendo. Deus está vendo você que não tem vontade mais de fazer nada, que ouviu dizer que as igrejas vão abrir e não está com vontade de voltar. Deus está vendo e Ele está dizendo: meu filho, vem, se agarra em mim. Eu vou te dar certeza de perdão. Eu vou te dar certeza de vitória. Querido, se nós não tivermos essa certeza hoje, Ellen White completa no grande conflito, naquela grande angústia final que virá sobre essa terra, e nós sabemos, ela está muito próxima. A nossa fé não será suficiente para suportarmos e nós cairemos. E o Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, não permita que isso aconteça com você. Que você humildemente hoje reconheça sua fraqueza. Peça a Deus que te dê certeza. Passe a crer verdadeiramente que tem um Redentor e que em breve Ele vai se levantar. É isso que você quer fazer? Se levanta aí então. Fica de pé. Você está deitado na cama? Levanta. Está sentado no sofá, no chão? Levanta. Fica de pé. Não é para mim não, é para Deus. Diz para Deus: Senhor, estou me colocando de pé, porque meu desejo é que o Senhor me ajude a permanecer em pé. Senhor, eu não estou aguentando, mas eu creio que o Senhor vai me ajudar a permanecer em pé, não só hoje, mas na angústia qual nunca houve, até que o Senhor Jesus Cristo volte. Você está de pé já? Então ora comigo. Senhor nosso Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. A nossa fé é muito fraca, é muito teórica. Saber a gente até sabe, Pai, mas ter certeza que nos habilita a permanecer em pé em momentos de grande dor, sofrimento, perda. Ah, Pai, isso a gente ainda não tem. É por isso que nós estamos de pé agora, pedindo ao Senhor: Pai, faça essa obra na nossa vida. Só o Teu Espírito Santo pode nos convencer disso. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos dê certeza de que o nosso Redentor vive, de que a história de Jesus Cristo não é uma anedota, uma lenda, mas hoje Ele está no céu intercedendo por nós. Pai, nos dê certeza de que muito em breve Ele se levantará sobre essa terra. Toda dor será cessada, todo sofrimento, toda lágrima enxugada, todos os mortos salvos ressuscitados, e nós viveremos eternamente com o Senhor. Ajuda, Pai, esses Teus filhos que estão passando por grande dor e sofrimento hoje. Habilita-os para passar por isso, mas habilita-nos a todos também a passarmos pela angústia final a qual nunca houve. Esse é o nosso pedido sincero, e nós o fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre.